Olá, um ótimo dia a todos. Chegou a sexta-feira, véspera do fim de semana. Tem gente que já está com o pezinho aí no festerê, mas lá em Brasília, a turma do Planalto está com uma pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha para saber como é que faz para tirar um coelho da cartola ainda hoje para embolar o meio de campo no Tribunal de Contas da União. Hoje é o dia que dona Dilma Rousseff, a mulher que dirige o Brasil para a ruína, tem que explicar as lambanças todas que fez, pelo menos parte delas aí na área da economia, para o Tribunal de Contas da União, tem que explicar as pedaladas, tem que explicar a assinatura de decretos de contingenciamento, tem que explicar como é que ela abriu crédito adicional numa canetada sem passar aí pelo Congresso. Quer dizer, ela gastou, endividou o Brasil sem autorização do Congresso Nacional. Isso está no Tribunal de Contas da União. O prazo termina hoje, dia 11, e a dona Dilma ainda não bateu aí o martelo na estratégia que será usada logo mais no Tribunal de Contas da União. Dentro do tribunal, há uma expectativa que o governo tente embolar o meio de campo, justamente para conseguir dar mais algum prazo para Dilma Rousseff. Não vai ser fácil, ela vai ter muito, mas muito a explicar. Gente, noves fora, somando aí uma parte das lambanças da presidente da República, ela terá 104 bilhões de explicações para dar. É o que diz o ministro Augusto Nardes, o relator das pedaladas, do processo das pedaladas lá no Tribunal de Contas da União. Eu conversei com ele. Só para explicar como é que funciona isso. Eram 13 pontos e o governo respondeu já aos 13 pontos e agora temos 2 pontos que é referente as chamadas pedaladas e uma parte também do contingenciamento. A primeira parte deu 78 bilhões de reais, com indícios de irregularidades, que é a parte das chamadas pedaladas, 40 bilhões. O contingenciamento, o que é o contingenciamento para o teu telespectador entender? É o fato de que a lei estabelece que tu não pode gastar mais do que arrecada no ano. Em 2014, o governo, além de não ter arrecadado, além de não ter feito o contingenciamento de 28 bilhões, autorizou mais 10 bilhões para aprovar no Congresso, dá 38, com 40 bilhões que são dos bancos, que foi utilizado dinheiro também sem autorização do Congresso pelos bancos, isso dá em torno de 78 bilhões. Daí o Ministério Público levantou uma questão, que eram decretos que estavam sendo emitidos também pela presidente para abrir crédito sem autorização do Congresso Nacional. E nós fizemos o levantamento, 26 bilhões. Então, o total hoje, desses 2 itens, né, tem mais coisas, são 104 bilhões entre as chamadas pedaladas, que é usar um cheque especial, como se faz na vida privada do cidadão, só que ele assina um contrato e a presidente mandou, ou alguém mandou em nome dela, ou o presidente do Banco do Brasil, ou o presidente da Caixa Econômica Federal, olha, vamos pagar os programas sociais, mas tinha que ter tido uma autorização para isso. E não aconteceu essa autorização. Então são 104 bilhões de reais que foram pagos desses 2 pontos. Existem outros itens, como, por exemplo, daquilo que a gente conseguiu quantificar em relação ao patrimônio líquido, 281 bilhões que têm que ser contabilizados. Enfim, existem vários pontos, eu estou citando os 2 mais importantes. Tá difícil para a presidente explicar. Como explicar as pedaladas? Como explicar os decretos de contingenciamento? Que na prática é uma fraude de documento público. É crime. A presidente da República não pode fraudar documento. É crime. Aliás, ninguém pode, né? Quem dirá a presidente da República. Como explicar a abertura de crédito adicional sem o aval do Congresso? Gente, não pode. A lei diz que tem que seguir um rito. É dinheiro público, não é a casa da mãe Joana, não é a casa da mãe Dilma. Pois bem, para tentar uma saída, o que a presidente deve fazer? Bem, desses decretos todos que foram assinados pela presidente Dilma,
3, na verdade, têm a assinatura do vice Michel Temer. E é aí que o governo pode se agarrar. O governo pretende embolar os processos, dizer que Michel também tem que se defender e fazer com que isso se estique um pouco mais. Essa estratégia ainda não está 100% definida. Isso é uma discussão que existe dentro do Planalto. Ontem, até altas horas da noite, o Planalto ficou discutindo se haveria ou não a possibilidade de fazer isso, se haveria como embolar o meio de campo e empurrar essa história aí do Tribunal de Contas da União, a provável reprovação das contas da presidente lá para frente. Por que que Dilma está tão tensa com esse processo? Ora, porque a oposição só está esperando, de fato, a reprovação das contas da presidente para abrir oficialmente o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Tem um movimento para impeachment, esse movimento que foi lançado ontem pegou no estômago o governo, pegou no estômago o Planalto. O Planalto sentiu mesmo, o clima é de desânimo. A presidente e os tais articuladores políticos da presidente, quer dizer, na verdade é um bando de gente que não sabe fazer nada, mas eles esperavam aí que as últimas declarações que foram dadas por alguns empresários a favor de Dilma, contra o impeachment, acabasse acalmando um pouco parte do PMDB e também parte da oposição. Não acalmou coisa nenhuma, o movimento pró-impeachment foi lançado neste clima de rebaixamento aí da nota do grau de investimento aqui do país e a coisa segue a todo vapor. O site que recolhe aí as assinaturas de apoio ao impeachment de Dilma Rousseff está bombando. Já são milhares de assinaturas. Então, a tensão da presidente é muito grande. Se Augusto Nardes, hoje, de fato, fechar e passar a régua nesta data e seguir o processo, no dia 7 de outubro deve ter o julgamento. Se a Dilma conseguir uma estratégia para embolar o meio de campo, a coisa vai se arrastar um pouquinho mais. O Planalto pensa profundamente aí em como tirar este baita coelho da cartola para enrolar um pouquinho mais a nação, para enrolar um pouquinho mais o TCU. O fato, gente, é que ninguém segura mais essa mulher no poder. Dilma Rousseff já virou a ampulheta e deve sim enfrentar um processo de impeachment nos próximos dias. Para ela agora é tic-tac, o sonzinho do relógio batendo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê um pouquinho mais tarde. Tchau, tchau.